Boa tarde, bem-vindo ao Seleção. Tudo bem, Rizek? Boa tarde você, Maestro, Conrado, pessoal que está em casa. Atuações bem ruins em sequência do Flamengo, né? Acho que isso vale destacar. Agora, olhando essa foto do G4, o Botafogo olha para trás e solta o lá vem eles de novo, né? Porque é isso, e vai perseguir, porque só tem um Campeonato Brasileiro pela frente, né? Então, é a realidade do Palmeiras. E o Palmeiras é um time que sabe competir no Campeonato Brasileiro. E o Botafogo tem que ficar atento e entender fisicamente também como vai administrar tudo que tem para fazer daqui até o fim da temporada. Mas, Rizek, eu queria falar sobre o outro lado da tabela, né? Os outros 10 da segunda página da tabela, porque eu estava fazendo umas contas aqui, peguei umas anotações sobre o resultado do Fluminense. O Fluminense sai da zona de rebaixamento, né? Fica ali com 2 pontos da zona de rebaixamento, e ele também está a 3 do 11º colocado, né? Ou de chegar, de colar nos 10 primeiros colocados. Isso mostra muita regularidade a gente tem falado muito sobre isso, mas o que está acontecendo com a segunda parte da tabela. Hoje a gente tem mais times para cair, muito mais time para cair, do que para brigar por vaga na Libertadores. Eu acho que você olha o cenário ali do 11º para baixo, ninguém te dá aquela certeza assim, nossa, tá dando tudo certo. Claro, a gente viu a reação que o Fluminense conseguiu nesses últimos jogos, mas eu acho que o destaque para mim é essa regularidade aí com viés para baixo, né? De tantas equipes que estão brigando ali contra a zona de rebaixamento, e hoje não é possível você falar que o Bragantino vai ficar confortável, Criciúma, Grêmio, não só pelo resultado dessa rodada, mas pelo que vem acontecendo mesmo do jogo jogado dessas equipes, além, é claro, dos times que estão no Z4. No jogo jogado, esse 16º lugar não é a posição do Fluminense, definitivamente. Você vê a calma com que o Fluminense tem atuado, a maneira como derrotou o Galo fora de casa na penúltima rodada, quando saiu da zona do rebaixamento, e a maneira como enfrentou o São Paulo ontem no Maracanã, para confirmar a sua ausência do Z4, é de um time que tem um nível de atuação muito diferente daqueles que estão brigando tecnicamente contra o rebaixamento. O Fluminense está lá na classificação, mas na bola me parece que ele já desgrudou dessa turma desesperada. Conrado, boa tarde a você, bem-vindo à Seleção. Boa tarde, Zeke, Ana, Maestro, concordo com você. E aí, o meu destaque, usando também aí nosso telão, destaque ofensivo do Campeonato Brasileiro, Estevão, 17 anos. Para mim, o melhor jogador do nosso futebol atualmente. E aí, defensivo, Thiago Silva, 39, que vai fazer 40 anos. Esses dois jogadores estão fazendo a diferença, assim, absurda para o time deles. O Palmeiras, quando não tem o Estevão, é um outro time completamente diferente. E aí, eu quero trazer o assunto também, o bate-papo, para muita gente refletir, que técnico é muito importante, gente. É muito importante. Cada vez mais, enfim, não só na parte tática, gerir o elenco, mas eles não entram dentro de campo. Também, o Mano, com certeza, tem seus méritos. Chegou, organizou, mas a grande diferença do Fluminense, na minha opinião, é o Thiago Silva. Ele que está fazendo toda essa diferença. O Thiago Silva atuou em 7 jogos do Campeonato Brasileiro, 7, e ele não sofreu gols. Isso é incrível, isso é um absurdo. E ele é um cara que, se ele sentar aqui, a gente comenta melhor, viu, mano? Um pouquinho melhor. Ele melhora tudo em volta dele, cara. Eu fui ao Maracanã, ele acerta, tira uma jogada, o Fluminense não toma gol e ele vira... Não, então ali você poderia ter ido ali, ó. Aqui você dá 2 passos para trás. Ele está o tempo todo conversando. Eu fico imaginando um café da manhã. Ele está conversando aqui, ele já deve dar um toque. Sabe aquele jogo lá, Thiago Santos? Você deu aqui, você tirou aquela bola para lá, tira para cá. Então é um cara que ele faz a diferença. Mas, de novo, não é tirando o mérito do Mano, não, tá? Tem também, é clara a diferença, a forma que o Fluminense mudou. Mas, assim, o que o Thiago Silva está fazendo nesse Campeonato Brasileiro para o Fluminense é algo digno do tamanho dele, né? Do futebol dele, um jogador histórico do nosso futebol. Concordo com você. Falar um pouco do líder, Maestro, vamos falar do alto nível do Fluminense? O Fluminense está só a 2 pontos da zona do rebaixamento. Mas isso é a posição dele na tabela. Você vê o time jogar, a calma com que o Fluminense ganhou do Galo na rodada passada, com que ele trocou passes no campo de ataque ontem contra o São Paulo, a começar por essa jogada do gol do Cauã Elias, mostra que é um time que nesse momento está muito consciente e que é muito melhor do que a posição que ocupa. Está jogando um futebol muito melhor do que a posição que ocupa. Mas está recuperando, né? Principalmente o jogo do ano passado. O Cauã estava muito mal no jogo ontem, até fazer aquele jogadaço ali, né? Tanto que ele nem comemora, né? Meio que na bronca com a torcida, porque estava sendo... Mas a torcida estava com razão, ele não estava conseguindo acertar passe, ele não estava conseguindo acertar domínio.
não estava conseguindo acertar nada, né? E depois faz uma jogadaça daquela com o toque do Ganso. Mas o Fluminense recupera, eu acho que algumas credenciais do ano passado, na base do toque de bola, velocidade. Achou um jogador muito interessante, que é o Serna, né? O Bernal parece que vai conseguir, de alguma forma, suprir a saída do André. Lógico que é muito difícil pela qualidade do André. E tem um problema ainda que é a lateral esquerda, né? Com as contusões, e o Marcelo ainda que não está. Mas mesmo assim, consegue fazer um jogo bem consistente, né? E tranquilo, né? Ontem praticamente não correu risco com um time que a gente sabe que cria problema para todo mundo, ainda mais jogando fora de casa, que é o caso do São Paulo. Nesse lance que as coisas estão bem para o Fluminense quando o gol da vitória é do Keno, né? O jogador que a torcida às vezes pega no pé e fica em cima. Um passe do Guga. Que passe do Guga, cara, inclusive, né? Se puder rodar o segundo gol. Os dois gols são muito bonitos, né? Porque eles têm assistências belíssimas do Ganso no primeiro, de calcanhar. E o Guga, cara, ele enxergou o Cano ali muito bem. O Keno, desculpa. E assim, teve isso, né? Que vocês Olha falaram. Lá, o passe do Guga. Baita passe, cara. Boa jogada do Keno, mas o principal do gol é a falha do Rafael. Mais uma, né? Mais uma. Mais uma falha. Falha feia do Rafael, não pode, né? Um goleiro foi convocado para a seleção, ao meu ver, tinha goleiros melhores, né? Mas o Dorival convocou, não pode tomar um gol desse, né? Sim, foi muito mal na jogada, mas é o que você falou do Fluminense, né? Tá muito bem, e aí deu uma corrigida de rota, né? Quando sai Diniz veio Mano na questão das contratações, né? O Maestro falou, o Bernal, eu estive lá no Maracanã contra o Corinthians, né? Ele nem jogou de 5, né, que ele prefere, ele jogou até uma dupla de volante, mas mostrando que domina ali esse meio campo, tem bons toques. Aí o Serna também foi contratado, seja, jogadores mais jovens que conseguem jogar, que conseguem correr, que acho que tem mais a ver até com o jogo do Mano nesse momento. E aí, claro, voltou o André de lesão, o Aras estava na seleção da Colômbia, voltou, e o principal, o Thiago Silva, assim, que na minha opinião, se continuar assim até o final, vai brigar para ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. É nesse nível de influência que ele tem nesse time do Fluminense. Na minha opinião, assim, é um privilégio ver esse cara aqui. É um privilégio. Mais que o Estevão, para craque do campeonato? Por isso que eu falei que vai brigar, né? Nesse momento, se ficar nesse ritmo, vai depender do que cada time vai conquistar. Eu votaria no Estevão hoje, porque eu sou um cara mais ofensivo, entendeu? Mas ele vai brigar. Eu acho que ele vai estar na discussão, deveria, pelo menos, né? Claro, continuar assim, tem tudo um campeonato para rolar, vamos ver se o Fluminense vai conseguir escapar do rebaixamento, e ao que tudo indica, sim. Olha o que acontece desde a estreia do Thiago Silva. Dá uma olhada nessa lista de jogos e me contem o que vocês notam nessas partidas do Fluminense com o Thiago Silva em campo. No Brasileirão, 1-0 no Cuiabá, 1-0 no Palmeiras, 1-0 no Bragantino, 1-0 no Bahia, 0-0 com o Corinthians, 2-0 no Galo, 2-0 no São Paulo. O time não sofre gol desde que ele jogou no Fluminense. E 4 goleadas, né? De 1-0, né? Que foi exatamente o momento de arrumar um pouco a parte defensiva, né? Eu vejo a chegada do Thiago, ela tão importante, que o próprio Thiago Santos, ele está jogando de quarto zagueiro, né? Coisa que vinha acontecendo antes, mas num nível assim excepcional, né? Só a presença do melhora todo mundo em volta. Estamos rodando informações da reação do Fluminense, né? O time tinha 8 pontos após a 16ª rodada do Brasileiro, antes da estreia do Thiago Silva e dos retornos do Aras e do André. Desde então foram 6 vitórias em 8 partidas. Como informamos, não sofre gols com o Thiago Silva em campo no Brasileiro. O aproveitamento do Mano, de 63%, é um aproveitamento acima do Palmeiras no campeonato inteiro. O Palmeiras é o 3º colocado. Então o aproveitamento da era Mano Menezes é um aproveitamento de time que briga pelo título. E essa informação é muito importante. 63% de aproveitamento. É superior ao do Palmeiras no campeonato. É que o saldo estava tão negativo que o Fluminense não sai lá de baixo. Mas é impressionante a reação do Fluminense. Impressionante. Posso te dar um outro dado para que a gente está pegando o pós, né? Thiago Silva e Mano Menezes. E a segunda melhor campanha do retorno. Segunda melhor campanha. É a segunda melhor campanha do retorno. Segunda melhor campanha. Vou dar um dado para trás, né? A gente tem aí, ele estreou 7 jogos sem sofrer gols. Para trás, o Fluminense tinha tomado gol em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Não tinha passado nenhum jogo sem sofrer gol. Tomou gol em todos. Depois o cara chega e não toma mais gol. Não é que não tá perdendo, não toma gol.
Impressionante, cara. Impressionante. Esses caras, quando voltam para o Brasil, alguns deles, mas os extra classe, eles voltam com uma facilidade de movimentar o todo muito grande. Eu lembro quando o Kaká voltou, no final da temporada, estava conversando com o Muricy na época, no CT de São Paulo, porque assim, a gente queria votar, né, os repórteres conversando no Kaká para a seleção do campeonato. Só que ele não era líder em assistência no time, ele não tinha participação para gol, ele não tinha tantos gols. E aí a grande discussão era, porque ele era muito influente naquele time, muito influente. E o Muricy falava exatamente, ele falava, cara, ele é o cara que está aqui treinando com os caras, ele está movimentando, ele acompanha o cara no departamento médico, ele acompanha o cara na finalização, ele acompanha o cara no sistema defensivo, ele está conversando com todos ao mesmo tempo, além do futebol que ele entrega ali nos 90 minutos. E eu lembro quando o Hulk chega no Brasil também, a influência dele no futebol brasileiro é muito grande, né? No Atlético é muito grande, e eu acho que o Thiago, óbvio, por ser um dos maiores aí da geração, também tem essa influência. O time, a gente resume a não sofrer gols, mas a influência de um comportamento de um cara que nem o Thiago para um time que estava emocionalmente abatido, perdeu o jogador importante durante a Copa América, perdeu o treinador que era a alma do time, que bem ou mal, os jogadores gostam muito do Diniz, né? Gostavam e gostam muito do Diniz. Então, assim, a mudança de comportamento vem muito da personalidade que tem o Thiago Silva. Estou com o Conrado, assim, ele, além de ser um dos melhores jogadores do campeonato, até aqui, né? Não importa se ele vai jogar 38 jogos ou 20, essa influência que ele tem para a melhora do comportamento anímico do time. E, consequentemente, do time não tomar gol, né? Porque é aquilo, não tomou gol, fica confiante para fazer, né, maestro? Ana, a reação, né, no jogo da Copa do Brasil, que ele faz o gol de cabeça, 60 mil pessoas no Maracanã, automaticamente seria normal que o cara fosse comemorar. Ele estava tão focado no jogo que ele foi lá... Libertadores contra o Grêmio. Perdão. Ele foi lá, pegou a bola, botou a bola debaixo e já saiu chamando a atenção dos caras, que aquele gol não era o suficiente para o Fluminense, entendeu? Esse tipo de comportamento contagia de uma forma absurda. Maestro, o cara foi capitão no Milan, por onde chegando passou? Por onde passou, mas era aquele Milan, chegando lá, um time, assim, historicamente marcado por ter um dos maiores defensores da história, né? Principalmente zagueiros, chegou lá, foi titular e capitão. Foi titular e capitão num PSG estelar, caótico, né? Caótico, mas enfim, cheio de estrelas, cheio de dinheiro. Ele vai para um Chelsea, joga na Premier League, chega e é capitão lá também, é capitão de seleção brasileira. Enfim, é o cara que tem muito a contribuir. Eu acho que os elogios não são suficientes para a história e por tudo que faz o Thiago Silva. E assim, não assusta o cara chegar com 39 para 40, ele vai fazer 40 agora, nesse mês, ele continuar a ter essa influência. E assim, além dele, é muita qualidade também. Ela estava adormecida numa fase tricolor, mas John Arias, um monstro, o Ganso jogando muita bola, é muita qualidade no elenco, também o elenco campeão da América. Mano Menezes completou quase 2 meses de trabalho à frente do Fluminense e fez um balanço desses dias de trabalho. Dá uma olhada. Meu principal objetivo era fazer a equipe voltar a vencer. E nós precisávamos muito dessas vitórias, né? Nós tínhamos uma vitória quando cheguei aqui. E tínhamos 6 pontos na tabela. Hoje estamos com 27, já estamos encostando aí no pessoal que está à nossa frente, colocando pressão neles, criando situações e com rendimento de equipe, e volto a repetir, que está entre as melhores do segundo turno do campeonato. Então a equipe já está produzindo isso, não é uma casualidade, não é um jogo, já é uma campanha muito mais cheia de méritos e era isso que a gente queria. Os jogadores estavam aí, a gente modificou algumas coisas das ideias, você sabe disso, já falamos sobre isso, aproveitamos muitas coisas boas, hoje fizemos um ataque que saímos no primeiro tempo aqui tocando a bola, que você sabe que isso é da equipe, da construção, do trabalho anterior do Diniz, com muitos méritos, né? Então, a gente não quer botar na lata do lixo as coisas boas. Nunca pensei em futebol assim. Eu acho que o treinador tem que saber aproveitar as coisas boas quando assume um trabalho no meio, modificar aquelas que ele acha que não estão funcionando tão bem. O que me deixa mais contente é ver como os jogadores entenderam esse processo, aceitaram e se comprometeram com ele.